Olá, eu sou o Giovanni e bem-vindo ao meu canal. Aqui eu quero dar informações que eu considero valiosas para quem trabalha com informática. Não é passo a passo, não é tutorial nem nada. Eu vou passar alguns conceitos, algumas experiências que eu tenho, né, no longo desses quase 40 anos trabalhando com computadores para te ajudar a você encontrar um caminho. Se você não sabe de alguns detalhes, às vezes essa informação pode te ajudar. Então é isso, hoje eu vou falar sobre energia elétrica e como a qualidade da energia elétrica que você coloca no seu computador afeta o funcionamento do seu computador. Aqui onde eu moro, quando a gente mudou para cá, só tinha casas aqui no bairro. Então, quando começou a internet, a gente começou a ter computadores em casa e começou os primórdios da internet, a gente recebia a internet pela linha telefônica. Então, usando a tecnologia que ainda se usa hoje, mas está eles estão cada vez reduzindo essa estrutura, que eles chamam de estrutura da rede de par de cobre. 2 fiozinhos que saem de lá da central, vem e entra na sua casa, e a gente tinha um telefone, ainda existe muito isso, né? Atualmente as empresas estão usando muito o VoIP, você recebe tudo, né? TV a cabo, internet e telefone através do cabo, que você recebe tudo funcionando pela internet. Tá? Então isso é a tecnologia mais moderna. Mas naquela época a gente recebia pelo modem. E o que acontece? A descarga elétrica da chuva. Né? Então eu tive caso de perder HD, de pessoas que eu conheci que perderam HD, até hoje acontece. Porque vem uma descarga elétrica. Ela pode vir, naquele tempo, vinha muito pela linha telefônica, era um caminho muito comum vir pela linha telefônica, podia vir pela rede elétrica, né? A rede elétrica hoje ela é melhor, a qualidade eu acho que está melhor, os equipamentos, a proteção da rede elétrica está melhor, né? Mas na época não era assim. Havia muito mais descargas elétricas. Quando acabava a energia elétrica, a gente ficava horas sem energia elétrica. Hoje em dia, dá uma piscada, você fica 30 segundos, 40. Quando acontece algo mais grave, né, grandes tempestades, que às vezes você fica mais tempo sem energia elétrica. Qual é o problema hoje? Hoje, um dos problemas é TV a cabo, por exemplo. Então, se você recebe TV a cabo ou a sua internet vem pelo cabo coaxial, que se alguém não sabe, é aquele cabo normalmente branco, da ANET, por exemplo, que ela tem várias proteções e várias blindagens e vem um fio de cobre bem no centro, um fio grosso. Então aquilo lá, ela carrega energia elétrica, né? A fibra ótica não, a fibra ótica só tem luz, né? Então o máximo que pode ter é um flash na hora do raio, mas o cabo, né? O cabo coaxial, acontece, eu tenho cliente já que queimou equipamento, queimou HD por causa de chuva, e a descarga veio pelo cabo da NET, embora a NET hoje está migrando, né, a rede para fibra ótica também. Mas veio, queimou o modem da NET, queimou o HD do computador, danificou lá, teve que trocar fonte. É um fato, tá? Então, é assim, aqui em casa mudou muito, porque no final da rua construíram um prédio, que está a quase 100 metros aqui de casa. Continuando, a rua faz uma curva, tem mais 2 prédios, então você olha, você vê o para-raio em cima do prédio, né? Não é essas construções hoje que fazem muito, que é o cara derruba uma ou 2 casas e faz um conjunto de apartamentos, né? Então, normalmente esses conjuntos eles não têm para-raio. Edifício tem para-raio, acho que deve ser alguma outra norma que eles têm que seguir, mas edifício tem para-raio. Então, se você viu o para-raio lá em cima, se você mora vizinho a algum prédio, um prédio grande que tenha para-raio, o para-raio do prédio vai proteger a sua casa. O para-raio aqui desse prédio na rua, ele mudou bem a dinâmica da chuva, dos raios, né? Porque o raio da chuva vai procurar o caminho mais curto até a Terra, quando ele cai. E o para-raio de um prédio, os para-raios, a tecnologia do para-raio é feita para atrair o raio. Então ele ioniza o ar em volta daquela pontinha para o raio ser atraído para ali. Tanto que se você conseguir ver um raio caindo no para-raio, o fio, aquele cabo de aço que desce até o solo, ele fica incandescente na hora que cai o raio, né? Então essa é a primeira dica. Se você mora numa casa, não tem prédio do lado, ou a 20, 30, até 50 metros da sua casa, você começou a escutar
Se você tem TV a cabo, se você recebe a internet através de cabo coaxial, seja a operadora que for, então você começou a ouvir a chuva, deu um trovão, tá longe o trovão, cara, já se despede de quem está conversando, já começa a fechar as coisas, tudo, desliga o computador. Eu desligo, na época do modem, eu comecei a fazer isso, né? Eu já tive HD queimado por causa de chuva, já tive modem queimado por causa de chuva. Eu desligo o computador e espero. Pego o notebook, se eu tiver que fazer algo importante, eu pego o notebook, está sempre carregadinho. Não fico com ele conectado na energia, porque aí seria bobeira. Eu vou na bateria, né? Tiro, uso ele na bateria, conectado no Wi-Fi e vou trabalhando assim, né? Ficando dentro de casa, não vai sair com o notebook na chuva. Eu aqui no meu computador tenho um no-break. O no-break é um negócio legal, então já já eu vou falar sobre isso, para você ter na sua máquina. O que acontece? Quando cai um raio, ou você recebe, o seu computador recebe uma descarga elétrica, mesmo que não seja de raio, e vamos supor assim, ele vai passar pela tua fonte e ele vai seguir o caminho até onde tiver que andar. Normalmente é o HD, ele vai em direção do HD, mas hoje em dia a gente tem muito SSD, M2, né? Muito tempo atrás, alguém me falou que o HD ele tem um aterramento próprio, por isso que a descarga elétrica corre para o HD. Nunca confirmei isso, nunca encontrei alguém com conhecimento técnico para confirmar essa informação. Eu estou passando aqui porque ela tem uma lógica, porque sempre uma das coisas que queimava era o HD. Então a gente pensa que ali era provavelmente o fim do caminho, né? No fim, a explicação cabe, não sei se ela é certa, né? Então se alguém aí alguém assistir esse vídeo e tiver essa informação, quiser confirmar ou desmentir, né? Por favor, ajuda aí a gente. Nesse caminho que a rede, que a energia elétrica faz, vamos falar, queima a fonte. Mas normalmente ela não causa só isso. Quando ela queima a fonte, ela pode continuar até se dissipar em algum lugar, ela pode inclusive ir para a rede, né? Muitas vezes acontece de queimar a fonte e queimar a placa de rede, porque ela vai seguir o caminho, ela vai procurar o caminho para o terra, né? E às vezes a rede é o caminho. Ela vem pela energia elétrica ou vem pela internet. Se ela vem pela internet, normalmente ela queima já a placa de rede, né? Vamos supor que ela passa, queima só a fonte e continua tudo funcionando normalmente. Mas ela danificou outras peças. Então isso, a energia elétrica, danos elétricos, faz muito isso em qualquer equipamento. Você continua usando ele, você acha que deu tudo certo, dá aquele baita raio, e você fala, upa, escapou, tá tudo funcionando. Só que daqui 15 dias, daqui um mês, daqui 2 dias, em algum tempo depois, você vai começar a ver as consequências daquele dano. O pior é que, dependendo do tempo que ele começa a surgir, você não vai associar à descarga elétrica. Você vai pensar que foi algum outro problema. Entendeu? Então eu tenho um amigo recentemente que aconteceu isso. Caiu um raio, mora em Guarulhos, não tem prédio por perto, caiu raio, net, cabo coaxial, toda a situação que eu estou descrevendo aqui. Queimou a fonte. Aí ele pediu para ajudar, troquei a fonte dele, dele não, né? Ele está com a mesma fonte. Mas a máquina dele, a gente trocou a fonte. Isso faz o quê? 20 dias? 30 dias? Então aconteceu isso com ele, queimou a fonte, trocamos. Só que danificou outras coisas. O computador está bem esquisito, está instável. Então a gente já está fazendo uma atualização, que já é um computador mais antigo, e ele está aproveitando já para montar outra máquina. Você vai ganhar muito mais, você vai ter muito mais benefício se você parar o que está fazendo, desliga, espera a chuva passar, desliga tudo. Eu conheço pessoas que inclusive tiram da tomada. Eu vi um cara que ele fala assim, eu tiro da tomada e boto a tomada longe, porque ele tem medo de tirar, deixar a tomada perto da parede lá, do plug da tomada, ele tem medo de deixar perto e é mesmo assim a faísca pular da tomada do plug, da tomada para o plug. Então, né, o fato exageros ou não, é uma boa desligar. Eu tenho um no-break só para o meu computador e eu tenho um no-break só para o meu... Eu tenho uma prateleira que eu chamo do meu data center. Tem todos os modems, switch, tem NAS, tem um monte de equipamento ali, tem o NVR, tudo ali
Então eu falo que é o meu data center, é uma prateleira, né, em cima da porta. Lá eu deixo ligado. O máximo, às vezes eu desligo o NAS, que tem o HD dentro, né? Então eu desligo ele dependendo do tamanho da chuva. É uma boa prática, desliga, vai para o celular, vai para o notebook, nessas condições. Uma fonte, ela pode queimar, né, por descarga elétrica, mas ela também pode queimar por sobrecarga. Então se você tem uma fonte, por exemplo, uma fonte de 200 watts, uma fontezinha simples, né, que a gente chama de genérica, no seu PC de mesa. E você ligou lá uma placa e tal, aí você compra uma placa de vídeo, porque você quer transformar o seu computador num computador gamer, porque você quer jogar. Uma placa de vídeo mais parruda, ela vai puxar muita energia. Uma fonte de 200 watts não vai dar conta, então você tem que fazer essas continhas aí, sabe, de calcular o consumo das peças, do consumo do que você está acrescentando dentro do computador e ter uma fonte equivalente, né? Uma fonte que cubra essa potência, né? Você também é interessante também comprar fontes que tenham selos de qualidade, que se você veja algum review, então eles fazem teste para ver se os componentes internos são de qualidade. Por quê? Porque uma fonte que queima pode queimar outras coisas junto, pode queimar processador, pode queimar placa-mãe, por ser uma fonte muito sem segurança. Eles não colocam componentes ali que protejam caso dê um surto, caso dê uma sobrecarga, entendeu? Então, fontes de marca boa, de qualidade comprovada, eles têm esses mecanismos de segurança para não a queima dela não afetar outras peças. Então, às vezes a gente gasta um pouquinho mais, mas você é um investimento, né, para você não ter maiores dores de cabeça. Se você tem fibra ótica na sua casa, você não precisa se preocupar, né, com a descarga elétrica vir pela fibra ótica. Se você é que nem eu e não tem aterramento na sua casa, tome muito cuidado, né, desliga quando tiver chuva. Se você tiver ainda tudo isso e ainda cabo coaxial, a internet vem pelo cabo coaxial, toma mais cuidado. Então estou acabando repetindo aqui os assuntos, né? Ruído elétrico. Eu tenho um cliente que é uma empresa de engenharia. No térreo do galpão tem depósito, eles têm um monte de máquinas, serra, um monte de coisa. Quando eles ligam aquilo gera um ruído elétrico muito grande na instalação elétrica, tá? E interfere na rede. Se você está na sua casa, inclusive, se você está na sua casa e sua mãe, você está aqui no seu computador e tal, aí a sua mãe liga o aspirador de pó, ela tem um aspirador de pó daqueles que puxa até o tapete inteiro para dentro, aquilo gera ruído elétrico, tá? O ruído elétrico, ele interfere no funcionamento do computador, tá? O ruído elétrico também é outra informação que eu não tenho comprovada, já vi algumas pessoas comentarem isso, mas alguém aí que foi engenheiro, elétrico, assim, pode até confirmar. Vamos supor, você tem um estabilizador ou você tem um no-break. O ruído elétrico, ele pode oscilar dentro do equipamento, do teu equipamento de proteção, ou estabilizador, ou no-break, e ficar preso. E ele fica ali gerando oscilações porque travou ali dentro. É estranho, né, pensar nisso? Tipo, um espírito baixou no negócio. E por que eu tô falando aqui? Também é uma coisa que eu não tenho confirmada de algum profissional, mas é algo que eu vejo acontecer na prática. Muitas vezes acontece de um cliente falar, pô, eu tô com uma máquina aqui, cara, já reiniciei e não deu certo. Porque a primeira coisa que eu falo, né, a pessoa fala, tá com problema. Eu falo assim, você já reiniciou? Eu falo assim, né, eu sei que é uma pergunta óbvia, mas você já reiniciou? Entendeu? A pessoa, não, né? A maioria das vezes não. Mas tem gente que já fala para mim, eu já reiniciei 3 vezes e tal. Aí eu falo assim, faz o seguinte, desliga o computador, tira tudo da tomada, tá? E deixa 1 minuto. Por que 1 minuto? Para descarregar os capacitores. Tem uma peça na eletrônica que ela acumula energia. Então, presta atenção numa coisa, quando você liga a placa-mãe, a maioria das placas-mães tem um LEDzinho que acende quando você liga. Tem alguns carregadores de notebook que você liga. Eu tenho um carregador aqui esses que tem um monte de... que você consegue carregar várias coisas. É que ele está ligado aqui, senão eu vou mostrar para vocês. Ele tem um LED.
ele acende um LED. Inclusive todos que eu tenho aqui tem um LEDzinho. Se você tira ele da tomada, esse LED ele começa a apagar bem devagarzinho até sumir. Na placa-mãe faz isso. A gente pensa que esse LED é para informar que a placa está acesa. Também. Só que ele serve para descarregar os capacitores que tem na placa-mãe, ou naquele equipamento. Tá? Então quando você tira da tomada, aquela energia, o capacitor ele concentra energia. E aquela energia fica presa dentro do capacitor. Então aquele LEDzinho serve para ele ir esvaziando, para você... Porque o capacitor ele pode machucar, se você se bobear, alguém pode até confirmar aí, pode até matar. Fulano tiver um marca-passo, eu acho que ele pode até queimar o marca-passo da pessoa, botar fogo no fulano. Então tem uns capacitores grandes. Capacitor de portão, de motor de portão, é uns capacitor grandão, gente. Então aquilo realmente acumula muita energia. Então o ruído elétrico, ele fica preso dentro do equipamento, né? Essa é a teoria que eu tenho. E você desliga tudo, tira da tomada, espera um minuto, imaginando que aqueles capacitores vão zerar, religa. Então muitas vezes resolve o problema. Outra coisa muito comum é a montagem da tomada da parede, da fêmea, montada errado. Então nesse padrão que tem no Brasil hoje, que era para ser um padrão internacional, mas parece que é só o Brasil, mais um outro país aí que usa, você olha lá os 3 pinos, muitas das tomadas, ela tem indicação do pino que é o neutro. Aquele pino central é o terra, o pino, eu não lembro se é da direita ou da esquerda, é o neutro e o outro é o fase. Quando eu vou em cliente novo, eu verifico todos os pontos para ver se tá certo. Tá? Eu comprei até esse aqui, eu comprei esse, é tipo um multiteste, que é uma canetinha. E ele é bem interessante, né? Ele tem a pontinha metálica, eu vou lá, onde está o neutro, se você encostar no neutro, ele não faz nada. Se você encostar no fase, ele apita. Então, isso aqui ajuda bastante. Foi baratinho, comprei do AliExpress. É o melhor multiteste que eu tenho. Eu tenho outros, mas é o que eu mais gosto. Ele é prático, ele tem um cabinho, se você precisar das 2 pontas, você liga na parte de trás, vem vários tipos de pontas. Muito bom, eu recomendo esse tipo de... Esse aqui, a marca dele, vou botar o óculos aqui que eu não enxergo direito, senhor. Aneng, muito bom, recomendo. Nesse meu cliente de engenharia aconteceu isso. Ele tinha lá uma grande rede de computadores, vários computadores estavam com os polos invertidos. Quem montou a tomada, montou invertido. Por incrível que pareça, isso interfere na rede, porque a rede começa a trabalhar de uma forma irregular, isso começa a gerar conflito, começa a ter perda de pacote dentro do switch. Então, é uma coisa muito recomendável você fazer o quê? Você verificar os polos da tomada na parede para ver se eles estão ligados corretamente. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com redes de computadores, a gente montava as redes com cabo coaxial. A rede era de 10 megabits. Então você interligando um computador no outro, porque ele funciona como se fosse um cano, né? Você tem que fechar uma ponta, então tinha vários tipos de conectores diferentes. Você fechava a ponta e interligando um computador no outro com cabo coaxial, você não ligava... Hoje a gente trabalha nesse formato estrela, você põe um concentrador, que é o switch, e do switch sai um cabo para cada computador. Quando era o coaxial, não funciona assim, você ligava um terminalzinho num computador, daquele computador você ligava no outro, colocava no tipo um T que tinha, daquele você ia puxando de um para o outro, Se alguém soltasse, se aquele cabo soltasse, toda a rede parava. Então, quando dava problema na rede, você tinha que sair olhando nó por nó. Quando veio esse conceito de você ter hub, porque no começo eram os hubs, né? Hoje o hub, ele faz o quê? Eu já estou mudando o assunto, né? O dado que é transmitido para todas as portas. Então tinha o hub, aí depois veio o switch ele é mais inteligente. O switch ele sabe a rota que ele tem que seguir, ele não fica... O hub era mais lento, né? Era difícil, gente, você sair verificando cada conexão, né? Então às vezes o fio estava um pouco solto, o fulano batia o pé, já deu para imaginar, né? Então, você verificar como é que está
Cada tomada, se elas estão ligadas, se o neutro está do lado certo, se o fase está do lado certo, deixar todas iguais, vai colaborar para o funcionamento adequado da sua rede. Você vai ver uma grande diferença. Esse meu cliente, quando eu entrei lá, em 2011, eu comecei a trabalhar com ele, a rede não funcionava. A rede, eles tinham uma grande dificuldade, ainda ligava aquela máquina, e no andar ele tem um mezanino, onde ficam os escritórios, e embaixo estoque e produção lá tem as máquinas, né? E outra coisa que foi feito, outro tipo de coisa que eu recomendo muito, ele tinha alguns estabilizadores, mas a gente botou no break em tudo. Por que eu recomendo o no break? É uma questão do Windows, né? Lógico que eu entendo que o no break ele tem uma proteção melhor da energia elétrica. Tenho amigos, pessoas que eu conheço que usam o computador ligado direto na tomada. Liga o computador direto na tomada e usa, principalmente se mora em prédio. Se você pegar esse aparelhinho aqui, né, se pegar um multiteste, ligar na tua tomada da tua casa, você vai ver que a energia elétrica ela fica oscilando. Se você pegar um aparelhinho qualquer, a TV, qualquer coisa que você liga, tem muito aparelho eletrônico que você vai lá e você vai ver as especificações e ele está falando assim, ele funciona, vamos supor, a gente fala que a tomada é 110, mas ele está lá escrito que ele funciona de 100 até 127. Por quê? Porque oscila. A energia não fica... a energia sai do poste numa potência, ela entra na sua casa, ela vai perdendo potência. Se você morar numa casa muito comprida e tiver edícula no fundo, tudo, a energia que chega lá no fundo da casa, ela é mais fraca do que a que recebe. Às vezes a diferença não é muita, mas ela vai perdendo potência, tá? Então ela oscila muito, então toda a energia oscila, ela fica oscilando. A gente fala, é 110, mas na verdade ela vai até 127, ela tem pontos onde ela sobe e ela chega num pico de 127 e às vezes ela desce e chega a 100. O estabilizador, no princípio, ele fazia esse papel. Você liga ali, ele dentro dessa faixa de funcionamento, o estabilizador tem essa informação, o no-break tem essa informação, qual é a faixa de funcionamento que ele recebe. Se ele receber energia abaixo, por exemplo, vamos supor que ele está escrito lá que ele trabalha entre 100 e 127. Se tiver abaixo do 100, ele não vai funcionar, ele não vai conseguir corrigir. E ele vai soltar 110 volts redondinho o tempo todo. Então isso é bom. Quando eu falo de no-break, a pessoa pergunta, mas quanto tempo o no-break segura? A pessoa pensa em ficar trabalhando com o computador, pensa em ficar trabalhando com o computador enquanto não tem energia elétrica. Até dá para fazer isso, se você trabalhar rapidinho, né? Mas o no-break, a principal função do no-break, desses no-breaks domésticos, eles é de proteger você da falta de energia, daquele surto daquela falta de energia, o Windows perder aquelas informações que está na memória e que não foram gravadas ainda, porque quando o Windows ou qualquer sistema operacional está trabalhando, ele não está salvando todas as informações naquele instante. Isso é até uma herança dos HDs, porque hoje a gente tem os M2, tem o SSD, que ele é rápido, mas o que acontece? Todos os sistemas operacionais, ele não fica o tempo todo gravando, ele faz tipo uma varredura e sai salvando o que está na memória. Então tem alguns momentos onde ele vai salvando. Então tem momentos, ele faz, entre um salvamento e outro, ele pode estar na memória, dados importantes, e se acabar a energia, perde. Aí o HD, né, existe um relacionamento entre o processador e o HD fica esperando. Vamos supor que quando você vai no restaurante, então você está lá, você come, você pede as suas bebidas, tudo, mas você só fecha a conta no final. Então acontece do sistema estar trabalhando e tem uma coisa ali acontecendo, no final vão passar a régua e vão acertar tudo. As informações serão gravadas, tudo. Então quando você tem uma queda de energia repentina, essas informações são perdidas, os dados que estão no seu HD ficam inconsistentes. Tá? Então existe muito caso de perda de informação em disco rígido, principalmente, por causa dessas falhas de energia elétrica. Tá? Então isso, e o pior, né? A gente hoje trabalha com SSD, com M2, o M2 é extremamente rápido, muito mais rápido que um SSD,
Mas esse tipo de situação pode acontecer, e eu acho que é até pior nesses casos, porque no HD, às vezes a informação estava gravada, ela só não estava, porque tinha a tabela de endereçamento. Então toda vez que o HD salvava uma coisa, ele vinha na tabela de endereçamento e colocava lá que aquele arquivo estava ocupando tais lugares. Um programa que você pega e manda vasculhar o HD, às vezes ele recupera essas informações. Né? Existem muitos programinhas que fazem isso. No SSD, no M2, eu ainda não... Eu vejo que tem umas pessoas aí que... Eu sigo uns caras aí que fazem esse tipo de coisa, trabalha com os equipamentos para recuperar pendrive, recuperar SSD, né, de perda de dados, né? Mas eu acho que é muito mais, além de ser muito mais sensível, né, mais fácil de ter perdas de dados, principalmente por causa da qualidade da energia elétrica, que é uma coisa muito importante. Tá? Então, esse meu vídeo tem essa intenção de te mostrar que talvez isso, né, que é uma coisa invisível, né, a gente não vê isso, liga na tomada, sai usando, tudo funciona, e funciona muito bem a maior parte do tempo, mas basta aquele segundo infeliz, né, para a gente se arrepender de não ter um backup, ou de não ter colocado ali pelo menos um estabilizador. Eu recomendo o NoBreak, o estabilizador. Eu não terminei, né? O NoBreak, ele tem essa função de, vamos supor, acabou a energia, deu aquela piscada, acabou a energia, deu um raio, você ficou com energia 30 segundos. Você já dá uma avaliada e já começa a fechar tudo no seu computador e desligar. Você não vai ter perda de dados. Então essa eu não concluí, então me perdoem. Mas é isso. Tá? Espero que essa informação seja valiosa, né? Uma informação mais instrutiva, né? Educativa, que isso te ajude, né? Você realmente tenha benefícios no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, através disso aí. Muito obrigado por estarem aqui comigo, me privilegiando, eu agradeço muito. E até a próxima.